Elas são minúsculas, mas podem trazer enormes estragos para sua planta, principalmente para as orquídeas. Primeiro surgem pequenas bolinhas brancas próximas ao caule. Em pouco tempo, as folhas ficam manchadas e logo murcham. Na maioria das vezes, não tem salvação e a planta morre. Esse é mais ou menos o histórico dessa praga, a cochonilha. Veja algumas dicas e orientações de como evitar esse tipo de problema. Ele chega sem aviso e sem você perceber. Quando você se der conta, você já perdeu a sua planta. E essa cochonilha, ela é do tipo escama. Existem 5 tipos, talvez até mais que eu não conheço, mas eu conheço 5. Uma delas é a que mais ataca a orquídea. E eu tenho alguns exemplos aqui, o que você tem que fazer quando você ganhar ou comprar uma orquídea. Essa palha aqui, se você retirar, você está fazendo um controle manual, sem produto químico, sem, como se diz assim, judiar da planta. Você tira essa casquinha aqui, para ela não alojar aqui dentro, que ela se esconde aqui dentro. Essa é uma planta sadia, ela está brotando, está tudo normal. Eu vou mostrar uma para vocês, atacada. Tirou a palha, mas já estava atacada. O efeito é esse aqui, ó. Depois disso, acontece a morte dela total. Não tem como recuperar mais. Para você evitar isso, existe o controle químico, que é feito através de pulverizações quinzenais, até você acabar com o ciclo da cochonilha. Esses produtos você encontra em casas de agrícolas. E o agrônomo vai te receitar a dosagem certa, a dosagem correta para cada tipo de planta. Lembrando que a cochonilha ataca, além de orquídeas, várias outras plantas. As cochonilhas são parentes das cigarras e dos pulgões. Elas apresentam formas variadas, o que torna mais difícil perceber que a planta está doente. Ela pode ser encontrada nas cores branca, marrom, avermelhada, verde ou preta. Algumas espécies possuem corpo mole, enquanto outras têm uma carapaça dura. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez a estimativa que a safra de café de 2015 e 2016 do Brasil deve ser de quase 3 milhões de toneladas, uma queda de 2% em comparação aos números anteriores previstos pelo Instituto. As principais razões foram a queda de 0,7% na área plantada e o recuo de quase 2% na produtividade nacional. Um exemplo é o estado de Minas Gerais, que representa mais de 50% da produção brasileira e deve produzir 3% a menos. A produção das 45 milhões de sacas em 2014 deve cair 7% este ano, é o que diz a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. E chegou a hora de cozinhar, melhor ainda quando a receita é bem prática. Essa é para você que vai receber a criançada no final de semana ou quem sabe está pensando em reunir as amigas para aquele suco gelado e um bate-papo gostoso. Então, sabe aquele bolo de cenoura com chocolate? Não tem quem resista, né? Só de pensar dá água na boca. Anote aí então, passo a passo. Vou passar a receita para vocês de bolo de cenoura com brigadeiro. Muitas pessoas pensam que é difícil, mas é uma receita bem prática e bem gostosa e eu vou mostrar para vocês agora como se faz. Agora a gente vai para os ingredientes. Para a massa, 3 cenouras médias, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar e 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Para o brigadeiro, 1 lata de leite condensado, 150 gramas de chocolate em pó e 1 colher de sopa de manteiga. Para a cobertura, 1 lata de leite condensado, 150 gramas de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga, chocolate granulado e cereja a gosto. Bom, agora a gente vai começar fazendo a massa do brigadeiro, que eu vou enrolar e colocar na massa do bolo de cenoura. Vai 1 colher de manteiga, 1 lata de leite condensado,
e 3 colheres de chocolate em pó da sua preferência. Bom, agora a gente vai pro fogão para poder preparar o brigadeiro. Agora aqui no fogão eu vou mexer até dar o ponto de brigadeiro, o ponto de enrolar. Sempre mexendo para não deixar grudar. Eu posso usar manteiga ou a margarina, depende da pessoa, é da sua preferência, o que você preferir. Sempre mexendo para não grudar no fundo. E de preferência a manteiga tem que ser sem sal. Tanto para pôr aqui no brigadeiro, ou para pôr na massa, ou até mesmo para untar a assadeira. Sempre sem sal é melhor. Prestar bastante atenção que conforme vai engrossando o brigadeiro, ele vai colando mais no fundo da panela. Então sempre tá mexendo bem no meio, no centro e nos lados, para não deixar colar em nenhuma parte. E conforme ele vai dando ponto, ele vai descolando do fundo da panela. Bom, aqui meu brigadeiro já deu ponto. Agora eu vou colocar aqui no prato o brigadeiro já dado ponto para poder esfriar. Agora você leva para a geladeira e deixar uns 20 minutos até ele ficar frio. Agora a gente vai enrolar os brigadeiros. Eu tirei ele depois dos 20 minutos. Eu vou enrolar ele e passar na farinha para ele não poder descer, porque senão ele fica no fundo da massa e não fica bom. Tem que ficar no meio para ficar gostoso. Passa a manteiga na mão para não grudar. Aí os brigadeiros vocês podem fazer do tamanho que vocês preferirem. Lembrando que os brigadeiros têm que estar pronto antes mesmo da massa. Essa massa aqui, ela vai render mais ou menos, dependendo do tamanho, uns 50 brigadeiros ou até mais. Aí você pode usar para decorar o bolo se você quiser. Aqui eu já tô terminando de passar a farinha nos brigadeiros. É importante passar bem para ele não grudar no fundo da assadeira. Tem que passar muito bem essa farinha nele. Bom, agora que os brigadeiros estão aqui prontos, passados na farinha, eu vou fazer a massa, que vai no liquidificador. Mas aqui numa vasilha eu vou guardar, vou deixar a farinha aqui reservada. E aqui no liquidificador eu vou colocar os ovos, o açúcar, a manteiga e a cenoura. A cenoura pode ser ralada ou fatiada, isso vai da sua preferência. Eu prefiro ela fatiada. Ali eu separei a farinha porque senão fica muito pesado pro liquidificador e o liquidificador não consegue bater a cenoura e deixar ela bem triturada. Então eu prefiro sempre reservar a farinha numa travessa separada para poder bater só esses ingredientes aqui. Agora eu vou bater ele por uns 3 minutos mais ou menos até tá todos os ingredientes misturados e triturados. Bom, agora eu vou misturar. Vou misturar ele aqui na farinha que estava guardada no recipiente e vou mexer com o fouet. Mas aí em casa, se você não tiver o fouet, você pode usar a colher também. Mexer bem até dissolver toda a farinha. Aí vocês podem ver que ele vai ficar numa consistência mais grossinha. Agora, depois de bem batido, eu vou acrescentar o fermento. Vou mexer até dissolver todo o fermento. Bom, agora minha massa pronta, eu vou colocar ela na forma. Aqui, como eu vou ter que acrescentar os brigadeiros, eu vou colocar metade da massa, vou colocar alguns brigadeiros e depois vou colocar o restante da massa. Eu vou colocar algum dos brigadeiros. A quantidade de brigadeiro fica muito ao critério de vocês, o que vocês preferirem. Eu vou colocar agora o restante da massa e o restante dos brigadeiros também.
É normal as bolinhas ficarem assim um pouco em cima, elas descem depois, conforme vai esquentando a massa. Bom, agora a gente vai levar para o forno. O forno tem que estar pré-aquecido durante uns 15 minutos, ele tem que estar pré-aquecido. Bom, meu bolo de cenoura já está pronto. Agora eu vou tirar ele e vou deixar esfriar um pouquinho. Enquanto o nosso bolo está esfriando ali no cantinho, a gente vai fazer agora a cobertura. Vou colocar o chocolate, a manteiga, o leite condensado e agora eu vou levar ele pro fogão para poder fazer ele. Aqui eu vou mexendo ele com bastante cuidado, olhando as beirinhas para não grudar. Como ele não vai ser para modelar, então eu posso fazer ele mais mole, que é só pra gente usar na cobertura. E se caso passar um pouquinho do ponto, ele ficar um pouquinho endurecido, quando ele estiver frio, pode colocar um pouquinho de creme de leite, que ele fica mais molinho, mais cremoso. E também, se a pessoa não gostar de brigadeiro, de chocolate preto, pode fazer um brigadeiro branco para jogar em cima do bolo. Aí é opcional, é o que a pessoa preferir. Bom, aqui a nossa cobertura já está pronta. Agora é só esperar esfriar um pouquinho para poder jogar em cima do bolo. Agora eu vou desenformar o bolo de cenoura com os brigadeiros. Ele está aqui prontinho, agora eu vou confeitar ele. Aí você pode confeitar da sua preferência, o que você preferir. Aqui eu vou usar o brigadeiro e o granulado, mas você pode fazer o brigadeiro branco, pode decorar com castanha, com coco, ou até mesmo usar os brigadeirinhos como decoração, os brigadeiros enrolados. A gente pode estar jogando o granulado. A gente pode colocar agora a cerejinha no bolo para decorar ele, para ele ficar bem bonito. E tá finalizada a nossa receita. Para a massa, 3 cenouras médias, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar e 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Para o brigadeiro, 1 lata de leite condensado, 150 gramas de chocolate em pó e 1 colher de sopa de manteiga. Para a cobertura, 1 lata de leite condensado, 150 gramas de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga, chocolate granulado e cereja a gosto. Olha como ele ficou. Aí tem as bolinhas no meio. E ele é um bolo bem fofo, vocês podem ver. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam para a família, para os amigos e aproveitem essa receita. Apoio Cultural. Supermercado Santa Cruz. Faz parte da sua vida. Sem comentários, né? O tradicional bolo de cenoura com chocolate é irresistível mesmo. Agora faça você também aí na sua casa. Se quiser rever os ingredientes desta, de outras receitas, muito fácil. tvunifev.com.br ou facebook.com/TVU Notícias do Campo. Envie sugestões também de reportagem, dicas pelo nosso WhatsApp, que é o 17 99624 9295. Um beijo super especial para Elisete do Texas Country e para você de casa. Eu fico por aqui e volto na semana que vem com mais informações do agronegócio da região Noroeste Paulista. Espero você. Até lá!